Fala pessoal, continuando então a resolver o capítulo 3 do livro 1, né? Questão 57. Colocar na forma de uma fração irredutível os seguintes números racionais. Então assim, fração irredutível é aquela que a gente não consegue mais simplificar. Uma forma de verificar que a gente não consegue mais simplificar é tirando o MDC entre o numerador e o denominador, certo? O máximo divisor comum, e ele tem que ser 1. Se for diferente de 1, dá pra gente simplificar por esse número ainda, ok? Então 0,4 é um decimal exato, né? Então a gente pode escrever ele como 4 sobre 10, né? Lembrando que decimal exato a gente usa aquela regrinha de que a quantidade de casas atrás da vírgula é a quantidade de zeros embaixo no denominador, né? Ok. 0,4 sem a vírgula fica 0,4, né? Mas a gente não fala 0,4, a gente fala 4. Dividido por 10, né? Dá pra gente simplificar por 2 e a gente fica com 2 quintos, ok? 0,4444 é uma dízima periódica simples. Então eu vou fazer o período, né? Todo número junto com a parte inteira e o período eu vou juntar, formando um número só, que é 0,4, e vou diminuir a parte inteira, certo? Então fica 0,4 menos 0, que dá o próprio 4, né? Quantidades de 9 que a gente coloca embaixo é a quantidade de algarismos que repete no nosso período, né? No caso é só o 4. Então vai ser só 9, certo? Então a nossa fração fica 4 sobre 9, que não dá para simplificar, ok? 0,32 é um decimal exato, então a mesma regrinha da base 10, né? Outra forma que a gente pode pensar é multiplicar. Para a gente tirar esse 32 atrás da vírgula, a gente tem que multiplicar por 100, né? Então multiplica por 100 em cima e embaixo, a gente vai ter 32 sobre 100. Simplificando por 4, a gente chega em 8 sobre 25. Essas regras de geratriz e transformação e tudo mais, eu acredito que seja tranquilo para vocês, afinal, já é um conteúdo lá do 6º e 7º ano, né? Tranquilo? 0,32, 32, 32, 32. Então agora eu vou copiar de novo. Parte inteira com o período, que dá 0,32, menos a parte inteira, que dá 32, né? Quantos algarismos repetem? O 3 e o 2, né? Então vou botar 2 9s aqui embaixo. E aí fica 32 sobre 99, que não dá para simplificar, ok? 54,2 é um decimal exato, certo? Não é 100 aqui, né? É só 10, concordam? 54,2, isso. Tem uma casa atrás da vírgula, certo? Um númerozinho só atrás da vírgula. E, portanto, a gente bota um zero só, né? E aí, simplifico por 2, fica 10 sobre 5. Tranquilo? O gabarito do livro também trouxe o 100 aqui. Enfim, quem está repetindo aqui é o 423, né? Esse é o nosso período. Tranquilo? Então, assim, a nossa parte inteira junto com o período ficou 5.423, certo? Eu vou agrupar, tornando um número só. Menos a parte inteira, que é o 5, né? Quantos 9 vão ter embaixo? Vão ter 3, né? Porque quem está repetindo é o 4, o 2 e o 3. Diminuindo os dois, a gente chega em 5.418, dividido por 999. Dá pra gente simplificar por 9, né? Usa a regrinha aqui. 5 mais 4, 9. 9 mais 1, 10. 10 mais 8, 18. 18 está na tábua do 9. O 999 a gente já sabe, obviamente, que é divisível por 9, né? Então, simplificando por 9, a gente chega em 602 dividido por 111. Tranquilo? Em nenhum desses casos teve dízima periódica composta, né? O que é um pouquinho diferente, porque a gente tem que acrescentar zeros e noves, né? 58. Colocar em ordem crescente os números racionais seguintes: 15 sobre 16, 11 sobre 12, 18 sobre 9, 1, 47 sobre 48 e 2 terços. Então, assim, a gente pode fazer de duas formas. Ou transforma todas essas frações em frações equivalentes em que tenham o mesmo denominador. E aí, quando todas elas têm o mesmo denominador, é só ver quem tem o maior numerador, né? Fica mais fácil da gente comparar. Ou transforma todas elas em decimal, certo? Então eu fiz as duas versões aqui. Depois disso, tu consegue comparar as duas e botar em ordem crescente. Outra coisa que a gente pode perceber nessa questão, tipo assim, é só nessa questão que dá pra fazer isso, pra gente ter uma percepção de quem é maior e quem é menor. Vocês concordam comigo que todas as frações, o denominador é maior que o numerador, ou seja,
é menor que 1, né? Então a gente já sabe que o maior de todos é 1. Em todas elas, a diferença entre o numerador e o denominador é 1, certo? Então vocês concordam comigo que quanto maior for esse cara de baixo, menos falta vai fazer esse 1zinho lá em cima, concordam? Ou seja, ele vai estar mais perto de representar 1, né? Porque se eu somasse 1 aqui em cima, daria 48 sobre 48, fecharia 1. Se eu somasse 1 aqui com 18, fecharia 19, daria 1 também. Então, quanto mais partes eu dividir esse cara, menos vai me fazer falta esse 1zinho. Ou seja, maior é o número, né? E aí a gente vai ter que o maior vai ser o 48, é o 47 sobre 48, depois o 18 sobre 19, depois o 15 sobre 16, depois o 11 sobre 12 e por último o 2 terços, né? Porque esse 1zinho que está faltando aqui para fechar o 3 já representa 0,33333, não é? Que deu 0,666 aqui. Então, já faz uma falta maior. Esse cara aqui, por exemplo, ele já está bem próximo do 1. Ó, 0,9791 e não termina por aí, certo? Então essa era uma lógica que a gente podia usar aqui na questão 58. Mas fora isso, se não tivesse essa lógica, teria que efetuar um dos casos, ou transforma em fração equivalente ou transforma em decimal. 59. Mostrar que se R1 e R2 são racionais e R1 é menor que R2, então existe um número racional, né, R, tal que R1 é menor que R e R é maior, aliás, R é maior que R1 e menor que R2, né? Ou seja, o R está no meio dos dois. Primeiramente, quando a gente já pensa nisso, qual é o caso que já vem em mente assim, direto? A gente pensa no cara que é a metade dos dois, que está entre os dois, não é metade dos dois, né? É a média dos dois, né? Então, tipo assim, entre 1 e 2 tem 1,5, né? Entre o 2 e o 3 tem o 2,5. Pega, mesmo com números decimais, ali, números racionais, eu estou pegando números inteiros que fica mais fácil da gente pensar. Mas sempre quando a gente pensa em dois números, eu posso pegar a média entre eles, que vai ser maior que o menor e menor que o maior, né? Porque a média não pode ser maior do que os dois e nem menor do que os dois, certo? Então eu disse que o R é a média entre os dois, ou seja, R1 mais R2 dividido por 2, certo? E a gente sabe que esse R pertence aos racionais porque a soma de dois racionais continua dando racional. Então esse cara de cima é um racional. Um racional dividido por inteiro continua dando racional, certo? Então, tá ok, esse cara é racional, eu posso usar ele como o nosso R, certo? Agora a gente só tem que mostrar a desigualdade, né? Que R1 é menor que R, que é menor que R2, né? Então, primeiramente, vou mostrar que o R é maior que R1. Então, é só substituir o nosso R por R1 mais R2 sobre 2, né? Passo 2 multiplicando, fico com 2R1 menor que R1 mais R2. Posso diminuir R1 dos dois lados, né? E aí a gente vai ficar com R1 menor que R2. E isso é verdade por hipótese, né? Aqui esse carinha aqui está dizendo isso pra gente. A mesma coisa vale para mostrar que R é menor que R2, né? É análogo, ok? Então essa aqui era tranquila, né? Vamos lá. Opa, não passei demais? Não. 60. Represente sobre uma reta orientada os números racionais seguintes. Então aqui, a dica que eu dou é transforma em decimal, né? Porque daí a gente tem uma noção melhor de onde que está esse número. Então, na reta numerada, escreve os números inteiros, certo? Porque se o número racional não for uma fração aparente, ou seja, quando for simplificar isso ali não dá um número inteiro, vai estar entre dois números inteiros, concordam? Ou ele vai dar inteiro ou vai estar entre dois números inteiros. Tranquilo? Então eu botei os caras que são inteiros embaixo e as frações em cima, certo? Então, por exemplo, aqui, o menos 3 meios, transformando em decimal, a gente vê que é menos 1 meio, certo? 1,5. Menos 1,5 está entre menos 2 e menos 1, né? Está exatamente na metade, né? Então esse cara está aqui. O menos 1 quarto é menos 0,25, então está entre o 0 e o menos 1. Só que ele está bem mais perto do 0 do que do 1, né? Então vou botar o menos 1 quarto aqui, né? 2 terços é 0,6666. Então ele está entre o 0 e o 1, né? Sempre o cara da frente e o próximo número inteiro. Está mais perto do 1 do que do 0, né? Ele passou de 0,5, então 2 terços está um pouquinho além da metade de 0 e 1, ok?
Mesma coisa com 4 terços, 7 terços e assim vai, né? Então faz a divisão, vê mais ou menos onde ele está, pega os números inteiros na reta numérica e coloca os nossos racionais ali, ok? Não que os inteiros não sejam racionais, né? Ok. 61. Quais das proposições abaixo são verdadeiras? Letra A. 3 pertence aos reais? Pertence, não é? Ele é natural e o natural está dentro dos reais, então fechou. Os naturais está contido nos reais? Tá. Os inteiros está contido nos reais? Tá. D. 1/2 pertence a R menos Q. R menos Q é tu pegar os elementos de R e eliminar todos aqueles que pertencem ao conjunto Q, certo? Então, os caras que sobraram aqui pertencem a R e não pertencem aos racionais. Só que o 1/2 pertence aos racionais. Então, eu não posso dizer que isso é verdade, né? Porque eu estou retirando 1/2 também. Raiz de 4. Quanto que é raiz de 4? É 2. O 2 pertence aos racionais? Pertence. Então, quando eu vou eliminar os reais os racionais dos reais, eu estou eliminando o raiz de 4 também, certo? Então, falso. Raiz cúbica de 4. Raiz cúbica de 4 não é um cara racional, né? Porque a gente vai ficar com 2 elevado a 2, a gente não vai conseguir tirar, e aí vai dar um cara real, certo? G. Raiz de 2 menos 3 raiz de 3. Repara que esse cara não é racional e esse cara também não é racional. E não tem como a gente simplificar ele de maneira que transforme ele em racional. Ou seja, ele não pertence a esse cara. Então ele ainda está aqui dentro do R, então é verdade. H. 3 raiz de 2 sobre raiz de 5. Esse cara não é racional e esse cara também não é racional. Quando a gente divide, não vira um racional também. Ou seja, todo esse número aqui está dentro do R. Então a gente não eliminou ele e, portanto, ele continua nesse conjunto, certo? Então, verdade. Por último, 3 raiz de 2 sobre 5 raiz de 2, posso cortar o raiz de 2, né? Porque vai dar 1. 3 quintos pertence a quê? Pertence. Então, verdade. Sempre simplifica o número porque às vezes ele pode estar de uma maneira aparente ali, ok? Vamos lá, 62 começa por provar, vamos encerrar pela 61 mesmo, ok? Qualquer dúvida é só perguntar, eu espero que tenha ajudado vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal e até uma próxima.